Bem, bom dia. Hoje, para mim, é um dia de celebração, porque quinta-feira eu fiz a defesa do meu doutorado em estudos de linguagens no Cefet de Minas Gerais. E eu fico muito feliz de poder celebrar isso com vocês, porque é um momento assim, de desafio muito grande. É uma jornada, assim, no caso meu, foi mais de 4 anos. Foi 4 anos e meio. Porque eu entrei, fiz a inscrição justo na pandemia, então teve aquela suspensão das aulas e tudo. Então, assim, a gente já ganhou 6 meses a mais, né? Mas ficou naquela jornada. Enfim, mas hoje aqui eu gostaria de falar de algo que no meio do caminho tinha um livro, sabe? No meio do caminho do doutorado tinha um livro que estava sendo gestado, que se chama Cantalice, a Cidade das Laranjas. Eu estava fazendo uma disciplina no Cefet, e aí minha orientadora falou assim, não, a gente sempre discute, né, a Olga Valesca, que até teve aqui na última atividade aqui da Estação da Poesia, quando a gente lançou a confraria dos poetas da estação. E então a Olga falou assim, Brenda, faz essa disciplina aqui de narrativas contemporâneas com a Cláudia. A Cláudia até é coordenadora do curso hoje, mas não era na época. Faz com ela, porque eu acho que essa questão do contemporâneo vai ser importante para você. Só que era uma disciplina em que a gente lia muitos livros de escritores brasileiros, latino-americanos, e também principalmente de língua portuguesa, inclusive os que são africanos também. E aquilo me instigou muito, né? A gente, como leitora e escritora, foi me instigando muito. E eu já estava com a ideia de Cantalice, a Cidade das Laranjas, desde 2018. Vou te explicar como que foi essa jornada de encontrar a Cantalice. Eu estava, inclusive, num encontro de escritura migrante, que até o objeto da minha tese tem a ver com o coletivo de escritura migrante. Foi passada a bola, depois que fizeram o primeiro encontro no Uruguai, e falou assim, agora cabe a você, Brenda, fazer aí no Brasil. E aquele desafio todo, né, de fazer. E aí esse encontro, a gente nominou, então, porque cada vez tinha um título, a gente nominou Ipoema, em homenagem a Ipoema. Ipoema, gente, é vamos dizer assim, um vilarejo, um distrito de Itabira. E lá é interessante várias coisas que ali remete. Primeiro que você chega nesse lugar, você acha que você está nos anos 30, 50, você remete ao tempo passado, né? Sem contar que no Museu dos Tropeiros, você então remete a uma história mais passada ainda. E exatamente isso, eu fui participar de uma apresentação pelo Coletivo de Escritura Migrante, esse encontro, né, o Ipoema, lá no Museu dos Tropeiros. Lá eu ouvi muitas histórias, né? Eu lembro que uma das integrantes, a coordenadora lá, chamava Ana. Inclusive, é em homenagem a ela que uma personagem aqui secundária chama Ana. Porque eu me encantei muito de ouvir essas histórias que ela contava, a forma como ela despertava, assim, e conseguia ouvir, parece que até os ruídos do passado. Ela ouvia o barulho até dos cavalos, ela contava isso de uma forma muito apaixonante. Saindo desse espaço, que era do Museu dos Tropeiros, eu encontrei um café que estava sendo inaugurado, e aí o cara que estava inaugurando o café falou assim, ei poetas, ei músicos, ei artistas, venham que estamos inaugurando um café. Eu chego no café, e como que o café chama? Estava sendo inaugurado nesse dia. Cantalice. Eu falei, que nome bonito, que lindo esse nome, né? Cantalice. Aí eu já me encantei pelo nome também. Aí quando a gente estava conversando lá no café, ele até falou assim, ó, esse café aqui vai para Cantalice. Eu falei assim, Cantalice então era uma pessoa? E ele foi contando umas histórias. E eu ouvindo as histórias.
E depois disso, ele até assim dedicou esse café então a Cantalice, um dos cafés, esse aqui é da Cantalice. E eu fiquei ouvindo as histórias. De repente, tinha uma imagem também, umas fotos, umas fotografias. Aí tinha inclusive fotografia de vários lugares, vários tempos da história de Poema também, das pessoas que passaram por lá, de personagens que fizeram parte da história, que estão aqui inclusive nesse livro. Então é um livro que parte muito da moralidade e do interior, que é isso, é o interior do café, da broa e toda essa história. Só que eu volto para Belo Horizonte e, de repente, com uma conversa num café, né, conversando, tomando um café com queijinho, né, com meu pai, ele pega a certidão de nascimento dele, me mostra e fala assim, Cantalice era minha avó. Aí que eu me encantei mais ainda, eu não sabia disso, eu não tinha conhecido, eu não conheci meu avô, parte de pai. Imagina a bisavó, não tinha nem assim, era uma coisa muito passada para mim e ninguém falava. Eu falei, gente, que silenciamento, como que eu não conheço, como ninguém disse, como eu nunca ouvi falar dessa mulher. Quero saber mais. E aí eu fiquei pensando nessas histórias um pouco que eu ouvi e outras que eu precisava inventar, e por isso é um romance, precisaria inventar a partir do que eu não sabia. Eu imaginava quem que seria essa mulher. Algumas coisas inspirada também na minha avó. A avó eu conheci, a filha da Cantalice eu conheci. Mas eu não conheci nada sobre ela, né? Então eu fiquei imaginando. E aí algumas pessoas da família até diziam assim, não, conversa com fulano e tal para saber mais. Mas eu queria, naquele momento, inventar também, né? A gente gosta de criar, né? Eu falei assim, vamos imaginar, vamos ver o que é que eu sinto a partir dessa vivência que passa um pouco corporal também e tudo. E daquela cidade também. Por isso, Cantalice é a cidade das laranjas. Porque a cidade também é um personagem muito importante, né? Então, o tempo todo a história vai se passando tendo essa paisagem, mas não só paisagem, mas a personalidade da cidade. Em alguns momentos, Cantalice e a cidade, ela quase é uma fusão, né? Ela é como se fosse uma personagem mesmo da cidade, é isso. E a cidade também como personagem. A oportunidade de publicar esse livro pela Imensa Editorial foi interessante porque eu e Bilá, inclusive, estávamos conversando, ela falando sobre Maroca, eu falando sobre Cantalice, a gente se desafiou a escrever, mais ou menos no mesmo tempo. Uma passou para a outra para ler e tudo. Entramos em alguns editais, né, algumas oportunidades. E aí, quando a Imensa Editorial falou que a gente estava selecionada, a gente foi até selecionado em outros processos, outras classificações. Mas a gente achou muito interessante essa proposta da Imensa, porque a proposta era lançar também e dialogar com estudantes do Vale do Jequitinhonha. Eu falei assim, poxa, que interessante, né? Eu quero contar essa história para eles também. Essa história de que passa também por um encontro de gerações. A história, para eu contar essa história de Cantalice, eu coloco então um personagem que é Soares, que é o neto de Cantalice. E com ele é um bom ouvinte. Então ele escuta as histórias de Cantalice o tempo todo. E através dessas histórias, uma delas tem inclusive uma situação de uma morte, de um assassinato. E aí ele quer descobrir o que aconteceu e tudo, então ele vai investigando e se torna então um advogado para investigar isso. Aí ele se apaixona com a Ana, tem várias outras coisas, eu não vou contar, é só para dar um preâmbulo aqui. E aí vocês vão conhecer, entender e até descobrir, desvendar e talvez ter a sua própria versão de como que foi que aconteceu, como que resolveram esse mistério. Mas é isso, eu me encantei cada vez mais por Cantalice, e agora Cantalice, Cidade das Laranjas, que é o livro. Tenho circulado com esse trabalho, ainda tem muitas escolas do Vale do Jequitinhonha para a gente estar participando. Foi feito um seminário
que chama Vozes das Margens, quando foi lançado o livro, lá em Diamantina. E foi num teatro que chama Santa Isabel, e é um teatro maravilhoso. Para quem não conhece ainda Diamantina ou não foi nesse teatro, vale muito a pena ir. E esse livro aqui, Vozes das Margens, tem também um pouco, né, vamos dizer assim, um resumo, uma introdução, um pouco de cada livro, um fragmento de cada um dos livros que fez parte da coleção Vozes das Margens. A coleção, na verdade, chama Infame Ruído, mas o seminário chama Vozes das Margens. Aí a gente teve a oportunidade também de circular e foi convidado para participar na Academia Brasileira de Letras, lá no Rio de Janeiro, e foi lançada essa edição especial. Essa edição que tem, inclusive, aqui na contracapa, um dos acadêmicos, né, um dos imortais, que é o Godofredo Oliveira Neto, fez essa contracapa também, falando sobre essa coleção Infame Ruído da Imensa Editorial. E então saiu essa edição especial também, que é em capa dura e tudo, e que nos traz essa oportunidade de também estar ali na Academia Brasileira de Letras, cada um falou sobre sua obra, e foi uma oportunidade muito interessante da gente estar participando. Dia 4 de julho, eu estarei na Academia Mineira de Letras, numa outra seletiva também, que fizeram com autores para poder também falar um pouquinho mais sobre Cantalice das Laranjas e tem, né, um momento de sessão de autógrafos, que eu convido a todos, 4 de julho, a partir das 10 horas, para estar também por lá. Só para dizer como que eu cheguei aqui, né, nesse lugar, nesse espaço, que era a Confraria dos Poetas da Estação. Que estação, trem, né? Uma coisa que remete assim a uma cultura de Minas, que também silenciaram muitos trens, né? Assim como silenciaram muitas mulheres, mas ficou na nossa linguagem. Trem é tudo, né? Trem é tudo. E nos instigou a falar também das estações do ano. A gente lançou aqui num período, eu não sei se era verão, se era primavera, mas estava mais quentinho, hoje está mais geladinho. Estamos quase no inverno, né? Estamos chegando para o inverno. E esse livro também fala de estações. E eu escolhi falar de figuras femininas, porque em vários livros que eu publiquei, desde 2009 é o primeiro livro que eu publiquei, sempre tem essa presença também de figuras femininas, muitos livros, né? Eu fiz, por exemplo, Tsunâmica pela Caravana Editorial, enfim, fui fazendo vários livros e também performances e tudo que tinha a ver com mulheres. E mulheres um pouco até que estão no nosso pensamento, mulheres mitológicas também. Então, nesse livro, eu trago um pouco disso e a gente apresentou aqui e traz essa oportunidade também de falar, né, sobre essas estações. Eu escolhi uma aqui, Entre Trilhos e Estações, que fala exatamente desses ciclos que a gente passa. Sou feita de travessias, já fui maré alta, já fui labareda, já fui caverna em lua minguante, agora sou trilho, serpente de aço, contando campos de verão. Primavera nasce nas frestas do que parecia ruína. Deméter sorri no grão guardado. Perséfone dança no retorno. Há estações dentro do corpo. Menarca, parto, luto, silêncio que aduba. O trem passa, eu permaneço. Não como espera, mas como eixo. Toda mulher é encruzilhada. Parte inverno, parte colheita. E quando a noite desce, sobre a última luz da estação, não chego ao fim. Começo um novo ciclo.